Olá! Hoje estamos comemorando, no dia 22 de abril, essa data especial do Dia Internacional da Mãe Terra. Eu sou Roberto Pertile, sou professor de filosofia, voluntário em Nova Acrópole há 22 anos e, junto com a professora Lúcia Helena, estaremos aqui conversando, batendo um papo sobre esse tema. Professora, poderia se apresentar e comentar um pouco sobre essa ideia da Mãe Terra? Sim, olá, sejam bem-vindos todos ao nosso bate-papo de hoje. Meu nome é Lúcia Helena Galvão, tenho 34 anos como professora em Nova Acrópole, como voluntária dentro do trabalho que a Organização Internacional Nova Acrópole desenvolve pelo mundo inteiro. E hoje, então, nós estamos propondo puxar um pouco a conversa para o lado da filosofia, falar um pouquinho a respeito da questão de valores aliada ao trabalho ecológico, ao trabalho de preservação do meio ambiente, para que a gente possa ter uma noção de como a filosofia pode aportar um conteúdo precioso para essa discussão tão atual, da qual tantas pessoas têm emitido opiniões, no qual se nutre tantas expectativas. Como é que a filosofia pode contribuir para isso? O que você acha, Roberto? Qual seria a contribuição da filosofia para essa discussão sobre o meio ambiente? Olha, Lucilena, a filosofia ela nos traz inúmeros conhecimentos, inúmeras ideias que nos permitem observar esse tema tão importante que é o tema do meio ambiente, o tema da Mãe Terra, a partir de um paradigma um pouco mais amplo e talvez até um pouco mais profundo. Uma das ideias muito interessantes que nós recolhemos da filosofia é essa ideia de uma vida una, ou seja, o ser humano, quando toma contato com o mistério da vida, nós vamos nos deparando com uma série de experiências que muitas vezes nós não podemos compreender nem explicar de uma forma tão clara e que por detrás nós vamos nos deparando com uma concepção de que há uma grande vida que vai regendo todos esses processos que vão nos acontecendo, individual, coletivamente, em toda a natureza, e vamos nos aproximando de uma espécie de mistério, de um contato com a natureza que nem sempre a nossa mente é capaz de compreender de uma forma profunda. Tomamos contato com a beleza, tomamos contato com as expressões de cuidado que uma árvore tem por outra, que um animal tem por outro, mesmo não sendo da sua própria espécie. E isso vai nos trazendo uma ideia de uma unidade em toda a vida. E essa talvez poderia ser uma das primeiras ideias que a gente poderia compreender a partir da filosofia, de que há uma grande unidade nesse universo e que, de alguma forma especial, nós podemos participar disso, conquistando um estado de consciência que nos integre a essa grande vida, não nos vermos separados, né? Me parece, Lúcia, que hoje cada um de nós nos vemos muito distantes uns dos outros, né? Nós costumamos pensar em atender muito às nossas necessidades, mas nem sempre pensamos em como participar do todo. Pelo menos essa é uma dificuldade que eu também vivo no meu dia a dia. Como me integrar à natureza, como perceber a vida, como não me sentir separado desse grande mistério da vida, né? E não sei como a gente poderia ter uma visão um pouco mais prática dessa ideia. O que você pensa sobre isso? Bom, eu gostaria, se você me permite, de entrar com dois exemplos. O primeiro é um exemplo que eu uso muito em sala de aula, que criei um dia dentro de sala de aula e que eu acho que passa essa ideia que nós estamos querendo passar. Imagine que você entre num ambiente e haja uma poça d'água no chão. Em relação ao comportamento que as pessoas vão tomar diante desse fato tão prosaico, a gente poderia caracterizar a humanidade em três grupos. O primeiro grupo, o grupo dos alienados. Pisoteia tudo, faz aquele lamaçal e não é comigo. Se é no espaço público, eu pago meus impostos, isso é problema do governo. Se é no espaço privado, o problema é do dono desse espaço, eu não tenho nada a ver com isso. E, infelizmente, esse grupo é muito numeroso. Aí vem um segundo grupo, que é o grupo dos bem-intencionados. Os bem-intencionados, evidentemente, vão parar e vão perguntar: poxa, ninguém vai limpar isso aqui? Vão pegar um pano, vão pegar um detergente e vão limpar o chão. Ótimo, muito bom. Só que acontece que o que provoca a poça d'água é uma goteira que está lá em cima. E essa goteira continua pingando.
E daqui a pouco você tem de novo a poça d'água. E daqui a pouco vem novamente o grupo dos alienados, pisoteia tudo. O bem-intencionado limpa, sujam. Evidentemente, nem ele, nem o pano, nem nada vai ser eterno. Uma hora isso vai ter que parar de ser feito. No momento em que isso para de ser feito, imediatamente o problema volta. Portanto, a gente pode dizer que essa iniciativa bem-intencionada, ela é muito boa, porém ela é provisória. Ela é um paliativo, ela não resolve o problema. E aí imaginem vocês um terceiro grupo, que é um grupo de filósofos. E chegam, imediatamente, o que eles vão pensar é a mesma coisa que o bem-intencionado. Vamos dar uma limpada nisso aqui para depois a gente ver o que faz. Mas uma vez que se limpa basicamente o local, vamos perguntar de onde vem isso? De onde está vindo esse problema? A gente eleva a cabeça e vê que lá no alto tem uma goteira. Aí vamos, subimos lá no teto, calafetamos o forro, trocamos as telhas, fazemos o que for necessário. E aí acabou a goteira. Acabou a goteira, acabou a poça. Acabou o problema. Ou seja, não é uma atitude simplesmente paliativa, ela é uma atitude que atua sobre as causas. Eu acho esse exemplo muito interessante, exatamente pelo fato de que a providência que se tem que tomar é essa mesma, é levantar a cabeça, olhar para cima e para dentro para encontrar as causas dos problemas. Existe uma frase filosófica que eu sei que você conhece bem também, que diz que só o tolo acredita que as causas da miséria física vêm do plano físico. As causas da miséria física sempre vieram e sempre virão da miséria psicológica, moral e espiritual do homem. As causas da fome não é falta de alimento, é falta de honestidade. As causas da miséria não é por falta de bens materiais, é por falta de fraternidade. No fundo, o que estão faltando de fato são valores humanos. O ser humano está faltando dentro desse quebra-cabeça. Cada coisa cumpre o seu papel, cada coisa está na sua função e o ser humano se deslocou da sua. E isso é um outro exemplo que também eu gostaria de trazer, que também não é meu. Pertence a um filósofo que foi fundador de Nova Acrópole, professor Jorge Ângelo Livraga. Ele costumava dizer o seguinte, que nós nos preocupamos, e é justo que nos preocupemos, pela extinção de várias espécies animais, está certo. Isso é um bom trabalho. Mas a gente não percebe que existe um ser que está em perigo de extinção ainda maior do que qualquer espécie animal, que é o próprio ser humano. Na plenitude da condição humana, com valores, virtudes e sabedoria, ele é mais raro do que arara azul, mico-leão dourado, o que você quiser. Eu te desafio, você vai buscar um ser humano pleno e eu vou buscar um mico-leão dourado. Eu sou capaz de te trazer uns 3 e você não vai conseguir um ser humano nessas condições para mim. Ou seja, o ser humano, na plenitude da condição humana, é um ser em extinção. E se você não o preserva, qualquer trabalho vai ser paliativo. E quando você o preserva, como diz a Bíblia, tudo mais será dado por acréscimo. Então nós temos que entender que o pivô da situação é o ser humano. Quando nós imaginamos que a natureza criou todos os seres, cada um deles com uma posição, com um papel, as plantas vieram para fazer uma série de coisas, entre elas a fotossíntese, que é fundamental, é a base da cadeia alimentar. Sem isso, a vida orgânica não existe. Os animais vieram para exercer os instintos de sobrevivência, de perpetuação da espécie, fundamental também para a sobrevivência da sua espécie. O ser humano veio para aportar com valores, virtudes e sabedoria. Tá? E, portanto, as plantas estão cumprindo seu papel, os animais estão cumprindo seu papel e só o ser humano não. E esse vácuo desajusta todo o sistema. O fato de que os homens não desempenham o seu papel. Se nós pegarmos um pouco dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da meta da ONU 2030, nós vamos ver que a maioria dali são coisas que são fatores antrópicos, ou seja, é o ser humano que não está atuando. Quando você fala da fome, da miséria, da educação, da saúde, o que está por trás disso? Se não interesses, jogos de poder, jogos muitas vezes de corrupção, desvio de quantias. Existe muito elemento por trás disso, baseado na falta de valores humanos. Portanto, é um elemento crucial que a gente deveria se preocupar em providenciar. Uma mudança, uma visão diferenciada na questão de valores humanos. Pararmos de achar que só quem forma são os pais e o resto da sociedade informa. Todo mundo forma, todo mundo tem essa obrigação. Como é que vamos atuar no sentido de mudar as prioridades da humanidade? Colocar as coisas de uma forma tal que a gente saiba que se não programarmos, se não colocarmos no nosso esquema de tempo uma maneira de reeducar o ser humano, mudar a sua hierarquia de prioridades, colocar o ser humano como um fim e não como um meio,
Você lembra que Immanuel Kant falava sobre isso, que é extremamente imoral. Tomar o ser humano como meio e não como um fim em si. Ou seja, tomar o ser humano como fim, tomar a vida a sério, levar a vida a sério e entrar em harmonia com ela e não estar na contramão da natureza, na contramão da vida, mudar um esquema de pensamento do mundo, mudar um esquema de valores e isso ser transmitido através da educação e do exemplo. Não é fácil? Eu sei que não é fácil. Isso é quase que uma revolução, isso é disruptivo. Porém, é uma necessidade, porque senão nós estaremos em qualquer coisa que pretendermos fazer, estaremos secando a poça d'água no chão. E a poça d'água volta, porque os fatores não deixaram de atuar. Pegue um pouco dos 17 ODS, as metas lá da ONU, e você vai ver que tudo por trás existe um ser humano sem valor. Tudo por trás existe um ser humano egoísta. E esse é o elemento fundamental. Vamos mudar, vamos acabar com a miséria. Mas como? Quem promove a miséria? Como eu vou mudar essa pessoa? Essa pessoa, em parte, sou eu mesma. Como eu vou mudar isso? Então, eu acho que o pivô da nossa questão, de fato, não é que a gente esteja querendo puxar, como se diz popularmente, a brasa para a nossa sardinha da filosofia. É porque a questão realmente é uma questão filosófica. É uma questão da gente praticar valores, viver valores, transformar a nós mesmos para que valores sejam prioridade. Se não fazemos isso, tudo será paliativo. Tudo será uma forma de secar a poça d'água no chão. O que você acha disso? Olha, enquanto você comentava, eu recordei do ensinamento Inca, que é em linha com esse tema do ser humano, porque hoje nós, de forma geral, buscamos atender aos nossos interesses como seres humanos e nós sentimos uma falta em vários aspectos da vida, né? E cada um busca atender à sua necessidade e, ao mesmo tempo, há uma falta coletiva. E eu considero que mesmo uma pessoa que tenha condições financeiras adequadas, não se sente bem quando passa por uma rua e há pessoas dormindo na rua, não se sente bem quando assiste um jornal nos dias de hoje, ou seja, para mim é uma evidência que há uma falta, uma carência de muitas coisas para todos nós. E porque buscamos atender às nossas necessidades. Quando a gente observa a cultura Inca, eles tinham basicamente 4 regrinhas sociais, né? Então, primeiro, se trabalhava para o Estado. Depois se trabalhava para a cidade, como prioridade. Depois se trabalhava para o vizinho. E, por fim, né, a gente pensa, poxa, mas e quando é que você trabalha para você? Que é a nossa primeira prioridade. Em quarto lugar, quando você tem uma necessidade, depois de atender o Estado, a cidade, o seu vizinho, você vai trabalhar para você. E é muito estranho pensar dessa forma, porque a gente olha e diz assim, poxa, mas então eu fico em último lugar. Mas, por outro lado, se a gente para refletir, a gente vai perceber que quando qualquer ser humano teria necessidades, ele não trabalharia sozinho. Ele teria suas necessidades atendidas pela coletividade. Ou seja, existe aí um valor humano de que o coletivo, o todo, ele prima sobre as necessidades individuais, não obstante as necessidades individuais, mas sim em conjunto. E numa sociedade em que o todo aparece em primeiro lugar, muito possivelmente não faltaria tanta coisa. Então eu recordei desse pequeno exemplo de como essa visão da compreensão humana, que é capaz de desenvolver um valor de primar o coletivo em primeiro lugar, ou seja, porque a hierarquia não é em detrimento, mas é em primeiro, né? Isso muda a nossa configuração social. E hoje, no mundo em que nós buscamos atender fundamentalmente às nossas necessidades individuais, há uma carência para todos, né? Então eu recordei dessa tradição e isso me parece que tem relação com o que você tem colocado sobre esses valores. Não te parece que isso impactaria a sociedade, essa mudança de concepção? Com certeza, e o que a gente tem que perceber, quando pensamos no todo, não deixamos de pensar em nós mesmos. É como a célula cancerosa achar que a doença do corpo não tem nada a ver com ela vai morrer junto se ela promove a morte do corpo. É evidente que o todo tem tudo a ver conosco,
que o bem do todo tem a ver com o nosso bem, que a felicidade do todo tem a ver com a nossa felicidade. Existe um elemento que eu acho fundamental, é que a gente quebre o argumento do egoísmo, de que para ser feliz, ser realizado, eu preciso pensar apenas em mim mesmo. É impossível criar uma ilha de bem-estar e de felicidade no meio da miséria e da dor, porque no fundo nós e o todo somos um. E isso é bastante perceptível. Você conhece bem um livro chamado A Voz do Silêncio, que vem de uma tradição tibetana, que eles falam que o maior mal do mundo é a heresia da separatividade. Heresia da separatividade, em bom português, é o nosso egoísmo. O egoísmo é aquele que imagina que entre eu e o outro existe um vazio, de tal maneira que o que acontece ao outro não me afeta. Ou seja, a miséria do outro pode gerar riqueza para mim. A perda do outro pode gerar ganho para mim. Daí nasce a violência, o uso do homem pelo homem, todos os tipos de abuso, de corrupção, de roubo dentro da sociedade. Ou seja, nascem os males do mundo a partir do egoísmo, dessa sensação de que eu preciso pensar apenas até o limite da minha pele, ou quando muito do meu pequeno núcleo familiar mais chegado até mim. É evidente que a saúde do corpo afeta cada uma das células, e isso é bastante perceptível. É impossível estarmos numa sociedade toda deteriorada e continuarmos achando que podemos ser felizes aí dentro. Isso é uma impossibilidade lógica. Agora, é interessante que a gente perceba que o egoísmo está tão entranhado no ser humano, até o mais íntimo de si próprio, que ele não consegue pensar o mundo de uma outra forma. Ele sempre está projetando o seu egoísmo, inclusive sobre a maneira com que ele pensa o meio ambiente. Às vezes eu fico observando as pessoas falando de muito boa vontade, mas você percebe que entranhado nos melindres da linguagem, ali nos meandros da linguagem, você vai encontrar doses de egoísmo. Muitos anos atrás, quando eu morava em João Pessoa, na Paraíba, minha filha era ainda muito pequenininha, minha filha mais nova, e houve um processo de racionamento de água. E um dia minha filha tinha seus 5 anos, chegou da escola muito irritada. Mamãe, a minha coleguinha falou que ela não vai economizar água porque o pai dela pode pagar. Eu fiquei muito zangada, mamãe, porque não é porque o pai dela pode pagar, é pela água, tadinha. Ela vai ficar muito triste de ser tratada assim. Aquilo foi uma coisa tão impactante para mim, a pureza de uma criança, ela estava pensando como água. Ela estava se colocando no lugar da água, que é um grande mistério para o ser humano, é a grande empatia de ser capaz de se colocar no lugar de todo ser vivo, de todo ser que se manifesta no universo, de tudo aquilo que está aqui, que tem tanto direito de estar como nós mesmos. Quando você olha, por exemplo, uma máxima do tipo sabendo usar não vai faltar, que foi muito utilizada nesse período, sabendo usar não vai faltar, parece muito bonitinho, mas é uma máxima tremendamente egoísta. Imagine você se alguém me dissesse que não vai faltar a água. Então eu tenho o direito de tratá-la de qualquer maneira, porque o meu medo é só que falte para mim. Eu não estou nem aí para a água. Eu não a respeito como um recurso natural que tem direito de estar aqui e que merece respeito. Eu não respeito nada. Eu respeito apenas a minha necessidade. Então, para convencer alguém a respeitar alguma coisa, você tem que mexer na sua pele, tem que mexer na sua necessidade, nos seus interesses, porque senão não funciona. Vamos ser egoísmo. Ou nós combatemos o egoísmo de frente, ou vamos estar sempre criando mais soluções paliativas. Não pode ser assim. Nós temos que abolir o preconceito das nossas, o egoísmo das nossas motivações. E às vezes está entranhado em recursos de linguagem muito pequenos, onde a gente não percebe que a gente continua pensando apenas em nós. Existe uma frase de um escritor russo, Leon Tolstói, que ele dizia o seguinte: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Sabe o que significa isso? Do universo de vida que existe numa floresta, eu só vejo uma coisa: o que serve para mim? Só serve lenha, porque eu tenho uma lareira em casa. O resto não me interessa. O resto pode deixar de existir, porque não está dentro do meu limite de interesses. Ou seja, nós olhamos para a vida recortando o mundo, só vemos aquilo que nos interessa. Se a gente volta lá atrás e lembra de uma coisa muito bonita, muito marcante na filosofia, que é o mito da caverna de Platão. Platão fala de vários homens iludidos, presos dentro de uma caverna, olhando para as sombras e achando que era realidade. Quando um homem se liberta, sai dessa caverna e vai em direção à realidade, vai lá para cima, para a realidade, para a natureza iluminada pela luz do sol,
consegue a sua libertação, Platão vem com um símbolo que é muito interessante. Ele diz que esse homem, apenas esse homem, vê as coisas iluminadas pela luz do sol, e a luz do sol é a ideia do bem. Sabe o que significa isso? Todos nós sabemos, paramos para refletir um pouco. Olhar as coisas iluminadas pela ideia do bem é se colocar diante delas e perguntar: o que eu posso fazer que seja bom para essa coisa, sem querer tirar nada para mim, sem querer proveito pessoal? Como eu posso interferir na vida desse ser, desse objeto, vida orgânica ou inorgânica? Como eu posso interferir no caminho desse ser de tal maneira que eu o conduza para o bem dele, sem nenhum interesse pessoal, sem nenhum egoísmo? Isso é olhar as coisas iluminadas pela ideia do bem. A maneira como a gente olha para as coisas é como se a gente tivesse com uma lanterna de muito baixa potência, que quando a gente ilumina as coisas, ela só vê uma frestinha das coisas, que é aquilo que as coisas têm que pode me interessar, pode atender aos meus interesses. Eu fragmento a vida, eu só vejo um pequeno aspecto, e quando a coisa não me interessa em nada, eu nem a vejo, ela se torna invisível. E o mais curioso de tudo é que a gente faz isso com os seres humanos, também fazemos isso com os seres humanos. Existe um texto que roda pela internet, que eu inclusive tive algumas dúvidas se fosse autêntico, andei pesquisando e parece ser autêntico, que é de um professor universitário que tira uma licença sabática e teria conseguido, segundo o texto, teria conseguido um emprego provisório numa empresa de limpeza urbana, de tal maneira que ele trabalhasse como gari exatamente na universidade, no local onde ele trabalhava como professor. Totalmente vestido de gari, com o seu chapéuzinho, ele corta o cabelo, coloca o seu uniforme completo e trabalha por algumas semanas naquele local onde ele era professor. E ele diz o seguinte: ninguém me reconheceu. Sabe por quê? Gari é invisível. Você olha para essa pessoa, só pelo fato de reconhecer como gari, você já pensa, não tem nada que me interesse. Não tem dinheiro, não tem posição social de destaque, não tem atrativo físico, não tem nada que interessa ao nosso padrão de egoísmo. Então você não vê um gari, ele é invisível. As pessoas passavam por mim e não me reconheciam porque não olhavam para mim. Não se olha para um gari. É como se eu fizesse parte da mobília do local. Eu era invisível. Eu achei esse texto verdadeiro ou não, eu achei muito interessante porque eu acho ele possível. Tendo ou não acontecido, eu acho uma possibilidade de realmente acontecer. Por quê? Nós fragmentamos a realidade e só vemos o que nos interessa. Como é que eu vou preservar uma floresta quando eu só vejo lenha para minha fogueira? Como eu vou preservar a humanidade quando eu só olho para o ser humano quando ele tem alguma coisa que pode me interessar? Então é evidente que a gente tem uma estrutura de valores muito profunda para mudar. Tirar o egoísmo da nossa hierarquia de prioridades, não dar ao egoísmo o privilégio de decidir as prioridades da nossa vida, tirá-lo, desentranhá-lo das nossas metas, do nosso propósito de vida, não é brincadeira. Isso é uma mudança que vai levar algumas gerações para acontecer completamente, mas tem que começar agora. Talvez esteja até atrasada, porque o que estamos fazendo com a vida em geral, com o planeta em geral, não demora muito para chegar a um caos. O que nós estamos atingindo daquilo que chamamos de meio ambiente, que são os recursos físicos, químicos, biológicos, sociais da natureza, o que nós estamos fazendo aí não é brincadeira. Está se aproximando cada vez mais do irreversível. Portanto, é uma mudança que demora para se fazer completa, sim, mas ela tem que começar ontem, porque realmente não podemos mais esperar. Imagino, Lúcia, que tenham muitas pessoas com interesse na natureza que estão nos assistindo nesse momento e que devem estar se perguntando: poxa, ok, isso faz total sentido, né? Isso é algo tão claro na sua colocação que é uma evidência, né? E eu acho que isso pode trazer, assim como para mim, e por onde eu começo, né? Por onde a gente pode começar? O que isso poderia se tornar prioridade? Porque, por um lado, a gente, quando olha para os problemas do mundo, a gente se sente tão pequeno e isso, às vezes, afeta a nossa forma de ação e talvez eu pense, poxa, então nem adianta fazer nada. Mas, por outro lado, a gente sabe que cada um de nós constrói o mundo em que vive, cada um de nós é uma célula desse organismo e uma célula saudável contribui para o todo. E eu gostaria de saber por onde eu poderia começar na prática. Existem duas coisas que a gente poderia observar, não é?
Primeiro, a nível pessoal, o que cada um de nós pode fazer. E segundo, se nós tivéssemos, quem sou eu, alguma voz ativa para aconselhar a ONU, para aconselhar um Estado nacional, o que eu acho que seria interessante fazer nesse âmbito, né? Do ponto de vista pessoal, existe uma ilusão de achar que um ser humano não faz nenhuma diferença. Se nós olharmos na história, as grandes transformações que aconteceram na história sempre foram puxadas por um ser humano ou por pouquíssimos. Não aconteceu um dia de uma grande massa acordar e dizer: vamos mudar o mundo hoje. Isso não acontece assim. Até mesmo no reino animal, grandes transformações têm um líder adiante, tem um ser humano consciente, responsável, com um senso de direção que toma a dianteira. E isso é como jogar uma pedra num lago. Essas ondas vão se espalhando até atingir o lago como um todo. É sempre um ser humano, é sempre alguém que desperta e puxa e vai adiante e faz diferença. Se você me permite, gostaria de contar uma história que também é bem conhecida por nós, que é uma história oriental, que eu acho que passa muito bem essa ideia, uma belíssima história, que conta sobre o sermão de Benares de Buda, que diz que quando Buda anuncia que faria próximo ao Rajanato de Benares um sermão, todos aqueles que viviam naquela terra providenciam grandes lamparinas, grandes tochas. Os príncipes da terra colocam muito azeite nas suas lamparinas, nas suas tochas, para irem para aquele lugar, porque o sermão seria à noite e o lugar era meio ermo. Aí diz que havia uma anciã que não tinha nada, tinha uma pequena, insignificante lamparina, vende os próprios cabelos e transforma em um pouco de azeite. Vende aquilo e transforma em um pouco de azeite. E coloca naquela pequena lamparina um pouquinho de azeite que ela tinha conseguido comprar e começa também a fazer a sua trajetória. No meio do caminho as pessoas riem dela, porque imagina o que essa senhora acha que vai fazer com uma lamparina tão pequena, essa anciã é louca, isso aí não vai fazer nenhuma diferença. Mas quando eles se colocam no alto da montanha para ouvir o sermão de Siddhartha Gautama, o Buda, de repente o clima da Índia imprevisível de monções, de repente começa uma ventania tremenda e logo em seguida uma tempestade, muito violenta, que encharca todos e apaga todas as tochas, todas as grandes lamparinas. E da mesma maneira que vem, vai embora, próprio do clima local. Imediatamente aquilo passa e ficam todos na escuridão, todos com frio, todos com medo de não encontrar o caminho para casa. O Buda tenta orientá-los, mas no meio daquele vozerio não se distingue a voz da sabedoria no meio da voz da ignorância e se produz um pânico total, um caos no local. Até que de repente surge uma luz, pequenininha, mas como se faz escuridão absoluta, uma luzinha pequenininha pode ser vista a uma distância muito grande. Aquela velhinha, aquela anciã, a lamparina dela era tão pequena que ela tinha protegido com o próprio corpo. E de repente ela ressurge com aquela luz. E como se fazia escuridão absoluta, a luz pode ser vista a uma grande distância. Quanto mais escuro se faz o mundo, quem tem luz, ainda que seja pequenininha, pode ser vista a uma distância muito grande. E ela vai com esse poder tremendo do fogo que se doa sem perder em nada. Ou seja, ela vai acendendo as lamparinas, as tochas dos príncipes da terra, sem que o seu fogo diminua em nada. E novamente se faz a luz, e novamente os homens podem distinguir a voz da ignorância da voz da sabedoria, e novamente podem encontrar o caminho de volta para as suas casas. Então é muito importante a gente entender isso. Quando nós vivemos um momento histórico crítico, e ninguém duvida que a nossa situação em relação à Terra, a nossa situação ambiental é muito crítica, quem tem luz, pequenininha que seja, pode ser visto a uma distância muito grande. Portanto, o fato de que você seja diferente é muito importante. Que nós assumamos os valores necessários de ter um propósito humanista de vida, um ideal no campo do ser, de ter responsabilidade, compromisso, empatia, fraternidade, perseverança e constância. Quando nós assumimos esse papel, começamos a nos deslocar, somos fogo, somos chama. E, evidentemente, isso pode se propagar com uma velocidade muito grande quando há uma necessidade tão grande de luz como temos hoje. Portanto, quando nós nos responsabilizamos a hierarquizar a nossa vida segundo valores, nós somos fatores de transformação. É evidente que cada um de nós tem que começar por si mesmo. Isso é muito evidente e muito claro. Portanto, eu ousaria encerrar essa parte com uma frase que eu acho que para mim fica bem marcado e bem claro. O único jeito de preservar a terra é aproximar os homens do céu. Não um céu teológico, mas um céu filosófico de valores, de virtudes, de sabedoria. Quanto mais você aproxima os homens do céu, mais você preserva a terra. Isso começando por nós mesmos. Isso é fundamental.
Tá? Agora, em termos de organizações internacionais, em termos de governos, é necessário que haja uma revisão muito profunda do sistema de educação. Isso com certeza. Quando se coloca numa meta da ONU a melhoria da educação, a melhoria muitas vezes é quantitativa e não qualitativa. Nós teríamos que voltar ao ciclo da paideia antiga, onde a educação tinha a ver com a formação de caráter, com a obtenção de valores. Era uma educação que considerava a formação mais do que a informação. E esse elemento é muito importante. Que mais uma vez as pessoas se preocupem, os educadores se preocupem em serem eles um referencial, para que os outros possam segui-los, porque são um exemplo. Um aluno não simplesmente ouve um professor, ele vê, ele sente, ele é muito sensível àquele ser humano que está diante dele. Que nós possamos ter uma transformação qualitativa da educação. Que a educação não tenha mais simplesmente a função de ilustrar, de acumular conhecimentos intelectuais. Na verdade, todos nós sabemos que você conhece um ser humano pelas respostas que ele dá à vida e não pela quantidade de informação que ele tem na cabeça. Não interessa nada ter muitos títulos e muitas informações. Quando se coloca uma prova da vida, ele é o primeiro a entrar em pânico, como aconteceu muito agora durante a pandemia. Então, significa que essa pessoa não tem respostas para a vida. É meramente um acúmulo de informações que não desce à prática em nada. E isso teria que ser transformado no nosso esquema de educação. Repensar a educação. Repensar o papel do educador, seja ele um pai, seja ele um professor, seja ele qualquer pessoa dentro da sociedade. Todos somos educadores. Repensar a nossa responsabilidade de transformar a nós mesmos para que o mundo possa fazer uma guinada, que possa se transformar realmente numa sociedade humana, onde os valores humanos são prioridade. Isso basicamente eu acho que se eu tivesse que aconselhar alguém, aconselharia nesse sentido. Que bacana, muito obrigado, muito esclarecedor. Dá uma inspiração e um propósito, né? A gente perceber que, de fato, a gente pode ter uma lamparina em nosso coração e sermos capazes de levar um pouco mais de esperança. E eu que trabalho nessa área do voluntariado em Nova Acrópole, me chama muita atenção porque uma das coisas que mostra um voluntariado, um voluntário em ação, ele não simplesmente conserta uma escola, não simplesmente ajuda uma pessoa, um animal, mas eu diria que um voluntário, quando entra em ação, ele transmite esperança, e ele dá esperança, e de alguma forma ele resgata a esperança naquele que recebe, e esse ser humano, de alguma forma, me lembrei desse seu exemplo da chama, dessa velhinha, né, que de alguma forma acende um outro fogo e permite que isso agora possa se tornar mais luminoso, mais vivo e mais real, né? Cada vez mais o voluntariado tem sido valorizado na sociedade e isso é muito bonito, muito interessante. Particularmente apoio muito, mas é muito importante que as pessoas percebam que voluntariado não é apenas secar a poça d'água no chão, é também atuar sobre a goteira. Quando você fala de um voluntariado que trabalha, sim, sobre as necessidades concretas da sociedade, mas que também faz um esforço para reeducar o homem, aí você pode considerar que você está fazendo um trabalho que não é paliativo, ele é realmente eficaz, bem intencionado e eficaz. Portanto, eu acho que o trabalho que a gente faz como voluntários de ensinar filosofia como uma ferramenta para humanizar o ser humano, para trazê-lo ao seu verdadeiro papel no mundo, é um trabalho ecológico. É como poderíamos chamar de ecossofia, ou seja, uma busca da sabedoria que nos permite atuar de maneira inteligente na nossa interação com o meio ambiente, na nossa interação com a Terra. É necessário trabalhar lá em cima, é necessário tampar a goteira. É necessário que a gente transforme o ser humano, começando por nós mesmos. Daí vem o papel da filosofia. Se a gente para considerar que a filosofia, durante todo o período clássico, a filosofia era a arte de viver humanamente bem. Você não pega um livro do período clássico que não esteja ensinando a viver bem. Depois que passou o tempo, a filosofia acabou se tornando um pouco mais conceitual e um pouco menos vivencial. Eu acho que é um momento muito bom para a gente retomar essa filosofia, a maneira clássica, ou seja, retomar os ensinamentos que nos levam à humanização, a ter uma referência de vida humana.
que eu sempre falo também e acho importante também nesse assunto é a questão do propósito, do ideal. É importante que a gente, num determinado momento, leve a nossa consciência lá para o último dia da nossa vida e pare para pensar que tipo de ser humano eu quero ser nesse momento. O que eu quero ter construído em mim? Eu quero ser uma pessoa fraterna, uma pessoa justa, que tipo de pessoa eu quero ser? Porque nesse momento só vale, só tem diferença o que você é. Você não vai ver uma pessoa diante da morte pensando em quantos carros ela deixou na garagem. O que é importante é o que a pessoa é. O quanto ela foi fator de soma para si mesma, para o outro, para o mundo. Isso é que é válido. Agora, nós não chegamos a isso se não planejamos a vida inteira. Tá? É como se fosse uma casa que você vai construir. A primeira coisa que você faz é fazer um arquiteto fazer o desenho da casa. E depois, cada dia que o mestre de obra chega para trabalhar, ele vai saber o que fazer hoje, olhando para o futuro, olhando para a planta. Nós temos que saber o que fazer hoje, olhando para o futuro, o tipo de ser humano que queremos construir em nós mesmos. E aí começamos a fazer uma vida mais orientada por valores. Todos os nossos dias têm que estar em relação com esse ideal humano. E assim a gente vai empurrando as trincheiras, vai usando o tempo para crescer, que é o verdadeiro valor do tempo. A gente sai de um tempo meramente de Cronos e entra num tempo de Zeus, segundo a mitologia grega. Um tempo que vai somando em nós coisas que nada nem ninguém podem tomar de nós. Portanto, ter um ideal humanista baseado em valores que oriente a nossa ação a cada dia significa começar a mudar o jogo de motivações da nossa vida, que é extremamente importante. Nós precisamos saber para onde estamos caminhando. E dentro desse nosso referencial tem que haver aquilo que o mundo necessita. O mundo necessita de justiça e de fraternidade. Portanto, eu quero ser uma pessoa justa e fraterna. O mundo necessita de empatia. Eu quero ser uma pessoa empática. Ou seja, colocar um referencial de vida que te leve o máximo possível próximo da realização, humanamente falando, e que supra as necessidades do mundo. Isso é fundamental para que a gente mude a estrutura de valores da nossa vida. Para que o mundo possa mudar, nós temos que ir na frente e buscar mostrar que isso é possível. Interessante. Isso me lembra muito do tema da educação como chave de todo esse processo, e eu acho que esse é o grande trabalho que Nova Acrópole propõe, né? Um processo educacional. E eu tive uma experiência que eu gostaria de compartilhar, se me permite, numa semana do meio ambiente, há alguns anos atrás, que eu fui numa escola de crianças pequenas, do ensino fundamental, de 7 e 8 anos. E aí, quando me deparei com as turmas de 90 crianças reunidas, eu pensei, e agora, o que eu faço com tanta criança aí? E aí eu fiz uma pergunta para elas, eu perguntei o que é a natureza. E aí, quando eu perguntei o que é a natureza, foi muito interessante, porque isso aconteceu no período da manhã e à tarde da mesma forma, por isso eu considero que não foi uma coincidência. As crianças menores, elas falaram o papai, a mamãe, o passarinho, o gato, o cachorro, e elas disseram, eu faço parte da natureza. As crianças maiores, aquelas que estavam há 2 anos na escola, estavam no 3º ano, nenhuma delas falou do ser humano como parte da natureza. Nenhuma delas mencionou o ser humano como parte. E um dos alunos, talvez o mais estudioso, o mais com potencial, ele me deu a resposta que ele tinha lido no livro da escola dele. Uma definição da natureza sobre o meio ambiente e tal, mas o ser humano não estava nessa definição. Mas ele tinha decorado. E isso me chamou uma atenção tremenda, porque, de alguma forma, se tornou uma evidência que o ser humano sabe que faz parte da natureza. E quando entra num sistema educacional, muitas vezes como nós temos, esse contato, essa relação, esse sentido de pertencimento, ele já é rompido já na saída. E aí depois nós vamos observar um ser humano numa faculdade, vamos observar um ser humano se desenvolvendo na sua carreira profissional, ele já teve esse contato rompido lá atrás. Não porque ele não trouxesse, mas porque a educação, ou uma deseducação, se a gente poderia falar, fez isso com ele.
Então, eu percebo que como a gente poderia, Lúcia, voltar a reatar esse sentido para nós que talvez não tivemos uma educação tão integradora assim. Nesse momento, como o ser humano pode realmente se sentir parte, se sentir pertencente à natureza como um todo? Na verdade, essa desagregação do ser humano em relação à natureza é uma realidade, sobretudo na civilização ocidental, né, de muito tempo para cá. Ou seja, o ser humano é o rei e a natureza é como se fosse um paiol de ferramentas e de utilitários que ele utiliza para realizar os seus interesses. A natureza é uma coisa à parte, que ele lança a mão para utilizar, para construir aquilo que lhe interessa. E essa desagregação sempre vai gerar o homem predador. Isso é um fato. Cada vez mais, dentro de um processo de consciência individual, dentro de um processo de educação coletiva, mostrar que o ser humano e a natureza como um todo têm o mesmo valor, não somos reis de absolutamente nada. A natureza tem poder, tanto que quando ela se vira contra nós, pode destruir a humanidade numa rapidez muito grande. A pandemia aí foi uma mostra disso, de como somos frágeis, como somos limitados. Não somos reis de coisa nenhuma. A natureza exige respeito e quando ela é muito atropelada, ela tem poder para poder mudar o jogo, virar o jogo e violentamente. E pode fazê-lo. O ser humano tem que entender que ele é uma peça e uma peça que está desajustada e que não tem mais direito a estar aqui do que absolutamente nada. Todos têm igual direito de estarem dentro do esquema da vida. Natureza conforma todos os seres que foram criados por ela, porque todos são necessários, inclusive a humanidade. Mas quando a humanidade transborda o seu papel e quer utilizar a natureza como um mero utilitário, é evidente que vamos ter desajustes de todos os tipos. Então é curioso, porque uma criança ainda não muito alienada, embora a gente esteja alienando as crianças cada vez numa idade mais precoce, né? Com o egoísmo, com a natureza como um utilitário, mas as crianças, na sua natureza mais pura, entendem que nós somos todos natureza. Num determinado momento, não. Eu já sou o usuário da natureza. E a natureza é alguma coisa que eu exploro para o meu interesse. É evidente que isso é inviável e já está se tornando inviável, né? E as futuras gerações, é a preocupação da sustentabilidade, as futuras gerações, talvez mais cedo do que a gente imagine, vão herdar o mundo inviável. Por um homem que se considerava bom demais para valorizar outra vida que não fosse a dele. Isso acaba sendo uma atitude suicida. Então, voltamos ao mesmo ponto, que é o ponto da educação coletiva e um ponto de consciência individual que cada um tem que procurar tomar. A natureza tem poder, a natureza tem força e tem direitos que nós estamos atropelando. E temos que começar a reconsiderar essa questão. Eu acho muito interessante, você falava ainda há pouco dos Incas, tem um exemplo dos Incas que eu acho muito bonito, uma civilização tão próxima de nós, eu não sei dizer se isso é real ou não, porque é um exemplo citado num livro de Inca Garcilaso de la Vega, pode ter sido uma obra da imaginação dele, mas de qualquer maneira eu acho uma história bastante interessante. Diz que quando os Incas estavam já quase derrotados, eles se recolhem na cidadela de Víticos, Vilcabamba, e já estavam quase os espanhóis já praticamente dominando tudo, eles ali ainda fazendo uma guerra de resistência, diz que Pizarro manda um embaixador para que vá até lá e tente negociar a rendição. E esse embaixador não consegue absolutamente nada. Só que antes de sair, ele resolve, vira para o Sapa Inca da época, o líder, e diz: olha, eu tenho uma curiosidade que eu gostaria de esclarecer. Primeira vez que a gente lutou com vocês, a gente usou dos nossos meios, que vocês não conheciam. Quando vocês saíam para a guerra, a gente atacava a população civil nas cidades, massacrava mulheres e crianças para abater o ânimo dos guerreiros. Quando vocês saíam para lutar, a gente queimava as plantações. Quando vocês acampavam para descansar, a gente atacava pela retaguarda. Várias vezes fizemos isso. E fomos vencendo assim. Tá certo, a primeira vez que vocês foram derrotados era uma surpresa. A segunda, vá lá. A terceira, vá lá. Mas a quarta, 10ª, 20ª, 30ª, por que não começaram a utilizar as mesmas armas contra nós? Por que se deixaram derrotar? Por que vocês não usaram as mesmas ferramentas que nós usamos, as mesmas artimanhas que nós usamos para vencer de nós? E aí esse Inca teria dito: olha, nós, Incas, só queremos a terra se for para permanecer de pé sobre ela. Para rastejar sobre ela, nós preferimos deixar para vocês. E eu acho que se a gente pudesse perguntar para a terra
nesse momento, para o planeta Terra, que tipo de seres humanos ele quer, ele responderia alguma coisa parecida com esse Sapa Inca. Eu quero seres humanos que sejam capazes de estar de pé sobre a minha face, e não homens que rastejam. Esses não me servem. E como não me servem, de alguma maneira, vai se desencadear um sistema para acabar com eles, para extingui-los. Porque, de fato, homens rastejantes não sabem respeitar a face do planeta no qual vivem. Eu preciso de homens que fiquem de pé. Então, são muitos exemplos históricos que a gente tem que mostram que essa inocência das crianças já foram a tônica de determinados povos do passado, que pensavam dessa maneira. Por algum sistema de alienação, nós começamos a nos tornar absolutamente antropocêntricos, de uma maneira cega, onde tudo que diz respeito ao homem e que tem valor sobre o homem é o que vai dar valor a tudo na vida. Tudo é valorizado conforme a utilidade que tem para o ser humano. Isso é um sistema predador e absurdo, um sistema que deixa a terra arrasada, e nós já deixamos terra arrasada demais. Chegou um momento crítico, chegou um ponto de inflexão. Ou temos uma tomada de consciência e percebemos o que há para fazer, não de paliativo, mas de realmente efetivo, ou não adianta fazer metas para 10, para 20, para 30 anos, se você não muda o ser humano. Eu dou cursos de administração do tempo e eu sempre digo que muitas vezes a gente se planeja para fazer uma viagem, para construir uma casa e não planeja para a matéria-prima dessas coisas acontecer. Ou seja, para que eu tenha mais perseverança e constância, para que eu tenha mais capacidade de contenção do meu consumismo, não planeja o campo do ser. E quando a gente não planeja o campo do ser, ele não acontece. E não vem a matéria-prima para o campo do ter. O mundo se inviabiliza, tudo fica freado. E a mesma coisa eu diria aí, a gente tem que alocar tempo para o campo do ser. Como é que nós vamos fazer para mudar os valores humanos, começando por mim? Como nós vamos fazer para fazer com que o homem pense de uma maneira diferente, integrado à natureza e não como utilitário, não a natureza com o seu paiol de ferramentas. E isso é uma transformação fundamental e prévia a todas as outras. E aí eu considero que é o grande aporte da filosofia. É uma puxada de consciência muito forte, que nós necessitamos e necessitamos agora. E essa data tão especial que está associada à Mãe Terra, e quando a gente fala Mãe Terra, a gente está falando da filosofia, né? Porque chamar a Terra de mãe é profundamente simbólico e filosófico, né? Não é uma questão técnica ou física, né? Nós estamos trazendo justamente nessa data essa reflexão de nós efetivamente voltarmos a nos sentir parte, e além de todos os trabalhos, todas as ações que Nova Acrópole, todo mundo está promovendo nessa data tão especial, também fazermos alguma mudança na nossa concepção, na nossa visão da nossa mãe, e talvez voltarmos a conceber como bons filhos, né? Como nós gostaríamos que a nossa mãe nos visse, né? Como nós gostaríamos de deixar a ela o legado de tudo aquilo que ela nos entrega de mãos plenas, tudo aquilo que nós recebemos com mãos tão generosas, com uma natureza tamanhamente abundante, com uma riqueza de beleza, de estética, de variedade. E o que nós vamos deixar para nossa mãe ao final desse nosso tempo, ao final dessa nossa vida? Será que vamos ter deixado o nosso planeta um pouco melhor, um pouco mais limpo, um pouco mais puro? Ou será que nós vamos ter contribuído de uma forma tão contundente com esse processo de degradação que, como falávamos, né, não é física, mas simplesmente isso é um reflexo de uma degradação humana, de uma degradação moral, de uma degradação espiritual. Então, acho que é uma data importante e nos toma a reflexão, né? Vamos fazer, sim, mas vamos fazer com um propósito, com um sentido um pouco maior. E eu acho que isso tem relação com o nosso trabalho em Nova Acrópole, né? Vocês têm relação com aquilo que a gente tem proposto ao longo desses anos, né? Certeza. Eu gosto muito de uma apreciação que uma vez uma amiga minha que se dedica à área da biomimética me fez, que também é muito interessante em relação à natureza. Ela dizia o seguinte, que se nós aprendemos da natureza, por exemplo, da floresta amazônica, tudo o que ela tem para nos ensinar em relação à vida, isso é um ganho maior, muito maior para o ser humano, do que se cortássemos toda a madeira dela e utilizássemos para fins materiais.
Quando você observa, por exemplo, a biodiversidade imensa que existe ali e todas as diferenças entranhadas e trabalhando em conjunto de uma maneira harmoniosa, nós poderíamos trazer isso para a sociedade humana e compreender que cada um de nós, com a sua individualidade, sendo absolutamente diferente uns dos outros, porque é isso que somos, cada um de nós é um universo ímpar e irrepetível, sendo cada um de nós autêntico e fiel à nossa identidade, podemos nos harmonizar e gerar um conjunto maravilhoso. A natureza, além dos recursos materiais que ela nos dá muitos ensinamentos. Temos muito a aprender com ela, se nós começarmos a nos colocar numa posição mais humilde, numa posição de aprendizes, e não simplesmente numa posição de predadores. Então, eu acho que essa chamada de consciência que a filosofia oferece é fundamental. Quando a gente vê uma mesa redonda que é feita em alguma conferência internacional, das muitas que são realizadas em relação ao meio ambiente, quando você vê que não existe a presença de um filósofo, eu sempre lamento. O trabalho que nós temos em Nova Acrópole, de uma filosofia prática, vivencial, ela tem muito a dizer sobre o meio ambiente e poderia ajudar bastante a tomarmos um caminho diferenciado, atuando sobre as causas de maneira madura e sabendo o que é necessário fazer nesse momento para transformar a postura humana, levar a sério esse trabalho. Claro que todas as metas são sérias, todas as buscas são sérias, mas o problema da implementação dessas metas é que é um pouco flutuante. A gente não sabe, não é explicado como isso vai ser implementado. E ao implementar essas metas do milênio, essas metas de 2030, nós teríamos aí por trás disso muito a participação da filosofia. A voz da filosofia é fundamental. E nesse sentido, eu acho que a voz de Nova Acrópole, como uma instituição de filosofia à maneira clássica, ou seja, prática, vivencial, é muito importante. Já estamos indo para o fim da nossa conversa, né? E como membros de Nova Acrópole, como professores, nós nos colocamos sempre à disposição, como consultores em relação a esse problema, porque amamos a Terra, mas olhamos para ela como filósofos, e esse ponto de vista não pode ser desprezado. Quiçá, Lúcia, esse seja um primeiro pontapé de uma concretização cada vez maior desse sonho, que a filosofia se torne cada vez mais presente nas discussões em todos os âmbitos da natureza humana, porque a filosofia é a arte da vida e a vida ela está em todos os lugares, né? Em todos os aspectos da vida, e quiçá a filosofia possa estar cada vez mais presente, mais próxima, contribuindo com uma visão mais ampla, uma visão mais profunda, uma visão mais completa, uma visão una em relação a toda a vida humana e ao final, isso como essa luz lá na frente, uma luz de felicidade, uma luz de sabedoria, uma luz de harmonia, que ao final eu acredito que todos nós seres humanos almejamos. Agora precisamos fazer desse sonho uma realidade em cada momento, e lutar para que isso se transforme a partir de cada um de nós, como você bem colocou. Eu agradeço essa oportunidade de estarmos juntos e contribuindo um pouco com esse tema, e agradeço também a filosofia e a vida, porque esses ensinamentos que nós temos de alguma forma compartilhado e trocado, que não são nossos, né? Esses ensinamentos são da vida, da natureza, são dos seres humanos, e cabe a cada um de nós também aproveitar essa bagagem e fazê-la nossa, na medida da nossa prática. Então, muito obrigado. Muito obrigada a você, muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Feliz Dia da Terra. E eu gostaria de reiterar só uma frase que utilizei ao longo da fala, que eu acho que sintetiza muito bem aquilo que nós dois falamos. Para resolver os problemas da Terra, precisamos aproximar um pouco mais o homem do céu. Um céu filosófico, de valores, virtudes e sabedoria. E é isso que eu deixo para todos vocês. Um grande abraço. Um grande abraço.